Saudações fraternais a todos. Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de batismos. O batismo com o Espírito Santo e o batismo pelo Espírito Santo. Tudo à luz da Bíblia. Mas antes eu quero ler um versículo aqui da palavra para nortear o nosso assunto em pauta. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Assim está escrito: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Em outra versão está do mesmo espírito. Pois bem, fique tranquilo, fique calmo. Tudo que nós vamos falar aqui está à luz da palavra de Deus. Tem nada de heresia. Tudo está às claras da palavra de Deus, viu? Na palavra de Deus. Pois bem, a Bíblia fala desses dois batismos, que eles são diferentes, porém em harmonia. Um é batizado por Jesus, o outro é batizado pelo Espírito. Eu fiz até um gráfico aqui, uma tabelinha. Eu fiz a tabela aqui com todo cuidado, viu? E o batismo de Jesus ou de Cristo e do Espírito. Os dois tipos de batismo nós vamos abordar. Paulo abordou esses dois tipos de batismos quando ele escreveu para a igreja de Corinto. Foi o trecho que nós lemos. Ele está se referindo ao batismo pelo Espírito. O batismo pelo Espírito também, ele aborda quando ele escreve para os crentes da Galácia, as igrejas da Galácia, os Gálatas. Lá no capítulo 3, ele aborda esse assunto. Quando ele escreve também para os crentes de Éfeso, da cidade de Éfeso, os Efésios, no capítulo 4, ele também aborda também o batismo pelo Espírito Santo. Observe que o batismo que Jesus efetua é o batismo com o Espírito Santo. O batismo que o Espírito Santo efetua é chamado batismo pelo Espírito Santo. É batizado pelo Espírito Santo. Ok? Nós fizemos esse gráfico aqui e aqui está as pessoas que batiza a pessoa. Aí está Cristo e o Espírito, certo? A pessoa, Cristo e o Espírito. Aí tem o batismo com e pelo. Mergulho, que é o mesmo batismo por mergulho no Espírito e o mergulho no corpo de Cristo. Em que ocasião? Pós-conversão e na conversão. E tem também o dom da glossolalia e o dom da salvação. Cada batismo tem a sua particularidade. Porém, ambos estão em harmonia. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, quem batiza é Cristo. Ele batiza com o Espírito Santo. A pessoa é de Cristo, que batiza com o Espírito Santo. O batismo pelo Espírito Santo, quem batiza é o Espírito Santo. Mas batiza onde? Batiza no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Quando? No ato da conversão. É chamado de regeneração, viu? Então, no ato da conversão,
ele recebe este batismo pelo Espírito e também tem o dom da salvação. A conversão leva à salvação, ok? Então, para deixar claro aqui, o batismo com o Espírito Santo, que é o mesmo batismo com fogo, foi aquele batismo, o batismo de Cristo, que é o mesmo batismo com fogo, o batismo de Cristo, na pessoa de Cristo, que é o mesmo batismo que João Batista disse, olha, eu na verdade só batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Cristo mergulha, aonde mergulha no Espírito Santo com fogo, ok? Quando? Em que ocasião? Na ocasião da conversão e pós-conversão. A pessoa pode receber o batismo do Espírito Santo no ato da conversão ou pós-conversão. Nunca antes da conversão. Nunca antes. É igual isso aqui também. No corpo de Cristo, só no ato da conversão. O batismo com o Espírito Santo, quando mergulhado no corpo de Cristo, só no ato da conversão. Nunca antes, ok? E aqui tem o dom, a dádiva, né? A dádiva. O batismo de Cristo, que pode ser no ato da conversão ou pós-conversão, recebe uma dádiva chamada de glossolalia, que é o falar em mistério, ok? E o batismo pelo Espírito Santo é sobre a salvação. Esse batismo aqui que nós estamos falando aqui é pelo Espírito Santo. Eu fiz apenas um paralelo para poder distinguir ambos os batismos, embora eles estejam em harmonia, mas eles são batismos diferentes, ok? Então esse batismo aqui que nós estamos falando, ele é o batismo pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, no corpo de Cristo. O indivíduo é mergulhado espiritualmente no corpo de Cristo, no ato da conversão, porque naquele momento ele recebe este dom aqui, o dom gratuitamente de Deus, que é a salvação, ok? Então fica aqui a diferença do batismo de Cristo e o batismo do Espírito. O batismo de Cristo é com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é pelo Espírito Santo. O batismo de Cristo pode ser na conversão ou pós-conversão. O batismo com o Espírito Santo o batismo pelo Espírito Santo, que é o mergulho no corpo de Cristo, é no ato da conversão. Nunca antes. E também não pode ser depois. É no ato da conversão. Viu? Aí alguém pode perguntar, mas a Bíblia diz que há um só batismo. E aqui está mostrando dois batismos. Que negócio é esse? Quando a Bíblia fala, quando Paulo escreve para os Efésios e diz que é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Paulo está se referindo a esse batismo aqui, pelo Espírito Santo no ato da conversão. Não existe duas conversões. Paulo está querendo falar, em outras palavras, quando ele escreve aquele trechos lá, de Efésios 4, ele está querendo dizer assim, olha, tudo isso, uma só fé, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, estão todos na mesma engrenagem. Ou seja, não existe duas conversões, não existe, é uma conversão só. A fé, o Senhor e o batismo estão interligados na mesma engrenagem. Era como se Paulo estivesse falando assim, viu? Jesus falou desse batismo aqui pelo Espírito Santo, que é o mergulho espiritualmente no corpo de Cristo, quando ele teve aquela conversa com o doutor Nicodemos. E aí ele disse, olha, Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, não pode ter acesso. O acesso ao reino de Deus tem que passar por batismo ou pelo Espírito Santo. Viu? Que Deus abençoe a todos. Ensinar é um mandamento.